Olá, meu nome é Laura Frêmia Ferri, eu tenho 17 anos e eu sou estudante do segundo ano do Técnico em Viticultura e Enologia do IFRS Campus Bento. Neste vídeo eu estarei apresentando um pouco do que eu analisei, do que eu li, do que eu escrevi sobre critérios e indicadores de análise para websites de enoturismo. Mas, primeiramente, para a gente entender a necessidade de estudar isso, qual que é a sua relevância, a gente precisa entender, né? O que é um website e o que é o enoturismo. Primeiramente, o enoturismo, ele é um segmento do turismo. Ele vem ganhando grande relevância no mercado, vem se destacando e vem se expandindo muito nesses últimos anos. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, o vinho, ele é sim um elemento motivacional, ele motiva as pessoas, mas ele não é só isso. Ele motiva até as pessoas que não possuem o hábito do consumo dessa bebida. Exatamente pelo fato de trazer as pessoas a conhecer as vinícolas, as paisagens, a conhecer o roteiro como um todo. Então, o vinho é sim um elemento central, mas ele não é apenas isso. Tudo que está ao seu redor acaba motivando os consumidores e turistas para ir para aquele local. Mas como é que eu vou ir para aquele local se eu não conheço e se ele não é divulgado? Então é aí que entram os websites. O website, ele vem trazendo sons, imagens e textos de uma região para divulgá-la e promovê-la. Então, como é que a gente vai falar no mundo dos negócios sem ter um website? A gente acaba conhecendo muitos lugares pelo compartilhamento das pessoas. Ou seja, eu entro no meu Instagram e eu vejo que uma pessoa visitou tal vinícola e automaticamente eu sinto a vontade de também conhecer aquele lugar algum dia. Então, o website, ele é necessário para trazer informações e para promover aquele destino. E aí que a gente entra no quesito website e qualidade. Eu preciso ter qualidade nas informações desse website. Ele precisa me trazer as informações necessárias. Ele precisa ter um design bonito. Ele precisa me trazer as experiências das outras pessoas. Ele precisa me mostrar o que eu vou ver lá realmente. Então é aí que entra a qualidade desses websites. E a nível mundial, a gente tem muitos modelos que se destacaram. A gente tem o modelo de Bogado, o modelo de AIDA, tem o modelo de Montoro e Tomikawa. A gente tem outros modelos que foram também analisados nessa pesquisa. Então, a seguinte pesquisa compreende 4 etapas. A primeira etapa foi revisão bibliográfica, a segunda, discussão dos critérios e indicadores de modelos já existentes, terceiro, construção de um modelo e quarto, a aplicação desse modelo, coleta de dados e análise se ele realmente foi efetivo, como é que foi, se ele realmente funcionou, todo esse tipo de dado. E com isso, a pesquisa começou com a revisão bibliográfica, onde foram analisados 12 artigos que foram retirados dos periódicos do CAPES, e com isso a gente pôde compreender um pouquinho mais sobre os critérios, sobre o vinho em si. Os 3 primeiros artigos foi para uma compreensão maior do vinho como produto, né? Como o vinho funciona, toda aquela parte inicial que eu comentei com vocês, do produto, do vinho como elemento motivacional, tudo isso eu li e aprendi para poder estar aqui compartilhando agora. E os 9 posteriores lidos, eles foram para realmente pegar os critérios, pegar os indicadores, ler, entender e ver qual que é a importância, né? Porque um critério, ele não tá baseado em algo fictício, ele é algo muito concreto que posteriormente eu estarei explicando cada um dos critérios para que vocês também possam entender um pouquinho mais dessa necessidade de juntar esses critérios e analisar um website. Então, após a leitura desses 9 artigos, da compreensão dos critérios e indicadores, foi construída uma planilha no Excel, onde estavam os autores, o ano da publicação, o nome do artigo
e quais indicadores e critérios eles trouxeram. A partir dessa construção, a gente pôde compilar um pouco mais os dados, analisar e ver o que estava faltando em um, o que estava faltando em outro. E no final a gente pôde perceber que um vai completando o outro e que alguns modelos mais antigos acabam deixando alguns critérios que hoje em dia são fundamentais. Então, após toda essa compilação de dados, após essa planilha ser montada, a gente pôde observar o quanto esses critérios e indicadores são um diferencial, sim, para divulgação e comercialização de uma região, de um destino turístico. Mas, dentre eles, agora eu posso citar alguns dos que ganharam destaque, que é a qualidade das imagens e informações deste destino, o idioma, o slogan, a logomarca, a localização e a possibilidade de eu organizar a minha pré-viagem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses 12 critérios que a gente separou, que a gente compilou em uma tabela, e eu vou estar aqui comentando um pouquinho sobre cada um, para que vocês também possam entender a necessidade deles num website. Primeiramente, a gente encontra a encontrabilidade. A encontrabilidade, ela tem a ver com um domínio de fácil lembrança, ou seja, um local, um website, um nome que seja fácil de eu lembrar, que seja fácil de eu colocar no Google e ele aparecer como primeiro. A navegação. A navegação, ela tem muito a ver com a facilidade do uso desse website, os elementos que me favorecem com que eu navegue dentro dele. Por exemplo, um website que me proporcione um rolamento de página rápido, que não trave. Isso tem a ver com navegação. Identidade e confiabilidade. Esses são elementos que vão tornar o site confiável, tá? Selos de compra segura, copyright, as avaliações das pessoas, isso é muito importante. É eu poder avaliar o lugar que eu fui, eu ir lá e colocar o meu comentário, porque assim como todo mundo deve fazer quando a gente vai para algum lugar, quando a gente conhece, a gente olha os comentários, ou até quando a gente faz uma compra, quanto que a gente não pesquisa, não olha a avaliação. Então, aqui entram as avaliações, o quanto é relevante eu poder avaliar aquele site para que o outro consumidor possa ler também. O marketing. Eu sempre destaco muito marketing. Nos dias atuais, assim, a gente tem falado muito sobre marketing, porque ele realmente é importante. Ele é importante para a divulgação desse destino, porque são as formas de atrair e despertar o interesse dos consumidores. Então, ele tem a ver com eu brilhar o olho do meu cliente, eu brilhar o olho do meu turista, para que ele abra aquele website e se sinta maravilhado, que ele queira visitar naquele momento, naquela hora, aquele lugar, que ele sinta o desejo de voltar para lá, porque o lugar é lindo, porque ele oferece muitas coisas. Então, o marketing tem a ver com isso, com eu promover, com eu atrair o meu cliente. O marketing também tem uma grande importância nesse processo de pré-viagem. Quando eu vou pesquisar no Google, quando eu vou pesquisar em outros aplicativos, aquele destino. Então, talvez eu não esteja procurando uma região enoturística, talvez eu esteja procurando um hotel, uma pousada. E aquele hotel, aquela pousada vai ter um comentário falando sobre tal região. E é aí que entra a etapa da pré-viagem, é eu divulgar o meu destino tá em todas as redes possíveis, ele tá em qualquer instante do Google, é a pessoa procurar por algo, te encontrar essa região. Então o marketing ele tem essa grande importância também na pré-viagem, na pós-viagem e durante a viagem, né? Porque o que eu vi no site eu também espero encontrar lá. Prosseguindo, agora a gente vai falar sobre o conteúdo, sobre o critério conteúdo. Nele a gente vai encontrar informações textuais e visuais que são úteis para o nosso turista, para o nosso consumidor. Quando eu tô viajando, quando eu vou viajar, quando eu vou para aquele destino, é importante eu saber como é que vai ser o clima, qual que é a moeda utilizada,
a eletricidade, que às vezes são itens que a gente tem que procurar no Google, né? Que a gente tem que ir à procura. Que interessante seria que esse website me proporcionasse eu saber isso mesmo dentro dele. Então, a gente também encontra os mapas, recomendações, perguntas frequentes. O conteúdo, ele vai estar abrangindo diversos elementos sobre o destino, que são indispensáveis para esse turista. A interatividade. A interatividade, ela é formada por diversos elementos que vão estar aproximando esses consumidores e favorecendo a sua interação nesse site. Ele acaba criando um certo vínculo na pré-viagem e na pós-viagem, porque antes de eu ir viajar, eu já vou estar vendo as avaliações das pessoas, eu já vou estar conhecendo o que elas falaram, o que elas recomendaram. E no pós-viagem, eu vou estar dizendo o que eu gostei, o que eu não gostei, como é que foi, se realmente atendeu ao que estava me dizendo, me prometendo. Políticas públicas e sustentabilidade. Esse é um critério que trata um pouco mais de saúde, de segurança, da preocupação ambiental e social. Aqui a gente leva em consideração a transparência desse website, o fornecimento de algumas informações essenciais para o viajante. Desempenho técnico. O desempenho técnico, ele é a funcionalidade técnica desse site. Se ele possui elementos compatíveis com navegadores, carregamento rápido, links que funcionam corretamente. Aqui a gente está falando mesmo da funcionalidade técnica dele. Por exemplo, vou abrir no meu celular aquele website, mas ele não adapta. Ele só vou conseguir abrir ele direitinho no meu computador, no meu notebook. Então, a gente fala um pouco mais dessa parte técnica, né? Em que navegadores ele abre, todo esse tipo de situação técnica mesmo. O design, né? No design, a gente entra um pouquinho na questão dos recursos visuais que são utilizados. Como é a sua apresentação, se é uma apresentação coerente, se possui imagens e fotos de alta qualidade, se possui um slideshow. Esse critério tem muito a ver também com a primeira impressão causada no turista. É ele que vai agregar valor ao teu website. E acessibilidade. Acessibilidade são ferramentas e mecanismos que vão tornar esse site acessível. As diferentes necessidades das pessoas. Todos nós temos alguma dificuldade e dificuldades distintas. Então, alguns indicadores da acessibilidade são vídeos com legendas, audiodescrição, os idiomas, libras, tamanho de fonte. São alguns dos elementos necessários para tornar esse site acessível para todos. E por último, vendas. As vendas é uma forma direta de eu estar comercializando os itens que o destino tem a oferecer. Logo eu posso comprar produtos, vinhos, geleias, atrativos que esse lugar fornece, mesmo fazendo reservas online, dando um cartão de presente. Então, as vendas é essa forma de estar comercializando através do website. Então, após a identificação de todos esses critérios e indicadores, a visão de cada autor pode proporcionar uma discussão entre as orientadoras e entre o pesquisador, para que a gente pudesse criar os nossos próprios critérios com base nessa revisão bibliográfica e, sendo assim, favorecendo a continuidade da pesquisa para que seja feita e elaborado o modelo de análise de websites de regiões enoturísticas. Concluindo, foi possível encontrar esses 12 critérios que possuem seus indicadores para que futuramente o modelo seja construído e possa contribuir para a identificação de falhas e deficiências em websites de região de enoturismo no Brasil. Eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigada.